Opa. Por que uma pessoa fala merda sobre um determinado assunto, né? Por exemplo, a pessoa A falando sobre futebol, fala uma bobagem qualquer. A pessoa B, falando sobre economia, fala uma coisa completamente, né? A pessoa C, falando sobre cerveja, fala uma coisa completamente boba, né? Enfim, por que a gente fala merda sobre alguns assuntos? Ó, eu vejo três razões. Duas eu acho que são universalmente aceitas, mas a terceira eu acho que é meu conceito. Vamos ver. A primeira razão para a gente falar merda sobre alguma coisa sobre a qual a gente está falando é a ignorância. Você não conhece o suficiente sobre o assunto e está falando. A probabilidade de falar merda é alta. A outra razão é a burrice. Você até pode saber muita coisa sobre determinado assunto, né? Mas acontece que teu cérebro não processou direito, tá certo? E aí você fala merda porque você não entendeu. Você tem informação, mas você não entendeu. Você não foi capaz de processar ela intelectualmente. E a terceira razão, aí isso é a minha contribuição, é a tosquice. É a tosquice, né? O que é tosquice, né? É assim, ó, o cara tosco, ele pode ser inteligente, pode ser culto. Ele, por exemplo, ele vai falar sobre futebol. Ele, 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 ele conhece o assunto, conhece jogadores, enfim, história do futebol, enfim, conhece bem. Ele é inteligente, ele entende, mas ele é tosco. Tosco significa dizer que aquele conhecimento que ele tem e que ele entendeu, ele não incorpora nele. Ele não incorpora. Eu vou dar um exemplo fictício aqui. Imagine você um biólogo que, repare, o cara que fez faculdade de biologia, sempre foi aluno bom de biologia, fez mestrado em biologia, fez doutorado em biologia, entendeu? É respeitado no mundo científico, né, da área, produz trabalho de biologia, mas na hora do vamos ver, ele é criacionista. Ele não acredita na lei da evolução de Darwin. Isso é tosquice. Isso é a tosquice que eu estou falando. O cara, ele tem conhecimento profundo do assunto, ele entendeu, tanto é que ele foi capaz de elaborar e dar contribuições, porque ele é um cientista, né, respeitado. Mas se você conversar com ele, você vê que ele acredita que Deus criou os animais do jeito que a Bíblia diz, ou do jeito que dizem que a Bíblia diz. Acredita que Deus tirou a costela do homem, botou, enfim. Então, assim, não faz sentido. Eu não estou criticando quem acredita nisso, tá? Mas eu acho assim, ó, quem acredita nisso não pode ser biólogo com a biologia que é feita hoje. E não pode ter chegado a PhD e contribuir para a biologia do jeito que ela é aceita hoje. Entendeu? Com os trabalhos alinhados de acordo com o que é aceito hoje. Né? Ele tem que seguir outro caminho, ou propor, enfim. Entendeu? Vocês estão entendendo, né? Isso para mim é tosquice. Eu vou dar outro exemplo, um exemplo mais comum da gente ver. O aluno, né? O aluno aprende na aula de matemática, né? 2 mais 2, 3, enfim, aprende a fazer aquelas contas todas. Aí chega, ele resolve os problemas de matemática que o professor passa, problemas, não é só conta não, problemas. João tinha não sei o quê. Aí o fulano tinha tanto, aí gastou tanto, quanto é que sobrou de troco? Aí ele faz na prova, ele tira, né, ele acerta a questão, tira notas boas de matemática nesses temas. Aí chega no supermercado para comprar, ele não consegue fazer aquela mesma conta. Ele não consegue. Parece que é outro mundo.
Ou seja, na escola ele entendeu o conceito, ele conhece a conta que tem que ser feita, ele conhece os conceitos necessários, ele entendeu, mas ele não incorporou no seu dia a dia. Na hora do vamos ver, na hora da vida real, ele não chama isso de dentro dele. Aquilo não penetrou no ser dele, não faz parte dele. Né? Isso é o sinal de tosquice. Né? Isso é um sinal de tosquice. A tosquice é isso. É a impermeabilidade que você tem aos novos conceitos e entendimentos, vamos dizer assim. As novas informações e entendimentos dessas informações. Né? Então você pode ter uma pessoa altamente culta, altamente inteligente, mas tosca, falando merda o tempo todo. Eu já cansei de ver isso. Eu já cansei de ver, pô, aquela pessoa é muito inteligente, conhece muita coisa, tem uma cultura fantástica. E você vai conversar com ela, ela é tosca. Ela não reflete isso. E eu sempre fico inculcado com isso, né? E eu acho que agora eu descobri por quê, entendeu? Eu acho que agora eu descobri. É a sinal da tosquice. Agora eu vou dar os nomes, eu vou propor nomes mais científicos agora. Então, a burrice, né? Eu falei, é um dos 3 razões, lembra, né? De burrice. Não, primeiro eu falei ignorância, né? Depois eu falei burrice, depois eu falei tosquice. Agora vamos falar sobre o ponto de vista, tentar falar sobre o ponto de vista assim, mais profissional, né? Tentando ser mais profissional. A ignorância é isso, né? É o grau de conhecimento que você tem. É o grau de cultura que você tem. Se você tem muito, você é um cara culto. Se você tem pouco, você é um cara ignorante. Né? Um grau de conhecimento. A burrice. Burrice, eu falei burrice, mas é grau de inteligência, né? Muita inteligência, média inteligência, menos inteligência, enfim. E a tosquice, como não tem um termo, pelo menos que eu conheça, eu vou chamar de transparência, eu vou chamar de permeabilidade. Você é ou não é permeável a novos conceitos. Onde conceito aqui eu estou querendo dizer conhecimentos unidos de processamento mental inteligente. Entendeu? Você pode ter o conhecimento, processar intelectualmente, mas você não incorporar. Aquilo não penetra. Você já cristalizou de um jeito que nada penetra na tua barreira intelectual. Né? Então, é a maneira mais... É uma tentativa que eu estou dando de dar um contexto mais técnico, vamos dizer assim. Né? Mas essas 3 coisas têm combate? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A ignorância, por exemplo, né? Você pode combater a ignorância estudando, se informando. Né? Quanto mais você estudar e mais você se informar sobre determinado assunto, menos ignorante você vai ser nesse assunto. A inteligência tem como, né, melhorar a inteligência? Eu acho que tem. Eu acho que o cérebro funciona mais ou menos como o físico, né? Se você for um cara que não pratica exercício nenhum, ficar deitado numa cama, você vai ficar fraco. Mas se você pegar esse mesmo corpo, esses mesmos músculos e levar para uma academia, praticar, você vai ficar cada vez mais forte. Você vai desenvolver uma musculatura mais forte, né? A inteligência eu acho que é a mesma coisa. Você tem que exercitar o teu cérebro, enfim, usar mais, enfim. Aí você vai criar uma musculatura cerebral mais forte, você vai ficar mais inteligente, né? Até um determinado ponto você pode resolver o problema, né? E a tosquice tem jeito? Bom, é um conceito novo, pelo menos para mim, né? Eu acho até que foi eu que inventei. Mas a tosquice, vamos dizer assim, o grau de permeabilidade que você tem, você pode aumentar ou diminuir a tosquice. Eu só vejo um jeito. É através da filosofia. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas é através da filosofia que eu acho que você pode, vamos dizer assim, minorar, mitigar essa coisa da tosquice. Ou falando do seu ponto de vista mais otimista, aumentar a tua permeabilidade mental. Né? Você saber da complexidade do conceito de verdade, por exemplo.
conhecer, ficar mais atento ao funcionamento da lógica que o ser humano costuma usar para sobreviver, né? Ficar mais preso a ela e saber por que que a lógica, do jeito que a gente usa, é usada. Não é à toa. É porque o universo parece que é lógico, né? E essa lógica a gente desenvolveu dentro do nosso cérebro tentando, vamos dizer assim, imitar, né? Reproduzir os acontecimentos naturais no nosso cérebro para que a gente viva mais confortável, né? Para que a gente evolua e viva mais confortável, sofrendo menos os riscos que a natureza nos impõe, enfim, né? Então eu acho que essa maneira, se eu tivesse que propor como é que eu vou dizer, um remédio para a tosquice, digamos assim, eu proporia a filosofia, o estudo da filosofia. Tá? Isso aí.